Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Vou começar o nosso vídeo hoje trazendo uma estatística, um dado que chama a atenção sobre aproveitamento positivo nos clássicos nessa temporada de 2025, né? Fábio Mota fica vociferando por aí o orgulho por não perder clássico no Barradão, enquanto não encara a realidade ou mascara a realidade do baixo nível de competitividade do time dele, né? Ao longo da temporada, dentro das suas competições, das brigas que trava, né? E os números mostram um aproveitamento excelente do Bahia em clássicos nesse ano. Eu acho que é algo a se levar em consideração da temporada de 2024 para de 2025. Apesar de termos aí aspectos que precisam evoluir e melhorar, o Bahia soube lidar melhor com os clássicos, apesar do segundo turno ter tido um resultado frustrante lá no Barradão. Rei dos clássicos, Flamengo e Corinthians são os clubes com mais vitórias em clássicos em 2025. Ceará lidera aproveitamento. Tá aí, ó. Para determinar esse título, o Gato Mestre considerou 2 pontos: o número de vitórias e o aproveitamento. Times do Rio de Janeiro e de São Paulo têm 3 rivais cada e, consequentemente, jogam mais clássicos durante o ano todo. O levantamento foi feito entre as grandes equipes da Série A em 2025. O Flamengo foi o clube com mais vitórias, com 8 no total, 3 contra o Botafogo e Vasco, as maiores vítimas, e Corinthians com 7, Ceará com 3, Bahia com 2, Cruzeiro com 2. E aí o aproveitamento, né? Deixa eu passar aqui pra gente poder ver de maneira mais elucidativa. Vai aparecendo aqui com 2 resultados positivos. E temos também o aproveitamento aí nos clássicos nesse ano, 53,33%. E aí tem questão de percentagem de empate, percentagem de jogos perdidos. Bahia empatou no Barradão lá na final do Campeonato Baiano, mas ganhou na Fonte Nova. Ganhou na Fonte Nova pelo Brasileiro e perdeu no Barradão. Aproveitamento bom, pode ser melhor. A gente tem que exercer um domínio assim de maneira clara e evidente, na minha opinião. Tem que passar por cima, enfim, é algo que o torcedor cobra mesmo. Mas há uma hegemonia, há uma força clara do Bahia em clássico e está atestado nessa pesquisa, sem sombra de dúvidas. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje: vamos trazer mais detalhes ponderados pelo Lucas Colar, que apurou essa situação a respeito do Bruno Gomes. E aí vale alguns destaques, tá? O Bruno Gomes esse ano teve uma lesão ligamentar, voltou ali em outubro mais ou menos, mas voltou já em bom nível. Foi uma situação parecida com a de Acevedo aqui, né? Teve uma lesão ligamentar, ficou um tempão afastado, mas voltou bem. Bruno Gomes da mesma forma, tanto que foi titular. E titular, inclusive, dando assistência no jogo contra o Bahia. Jogou como lateral direito na maioria das vezes. Ele pode jogar de volante, mas também de lateral direito. E a gente sabe que, sem apesar dos pesares, né, de ter algumas teimosias, é um cara que consegue desenvolver o atleta numa posição ali que ele identifica que o cara pode performar, né? Então há esse caso com o Juba, por exemplo, na lateral esquerda. E eu acho que com o Bruno Gomes poderia ser algo parecido ali na lateral direita, um jogador jovem que tem lastro para evoluir e que tem características defensivas bem interessantes. Vamos ver o que o Lucas Colar falou sobre ele. Mas é envolvendo o Bruno Gomes, que é o jogador mais visado e cobiçado do Inter no mercado neste momento, né? O Bruno Gomes, que terminou o ano em alta, apesar de uma lesão grave de LCA, que teve no primeiro jogo do ano, lá no empate contra o Guarani de Bagé em 2-2, na estreia do Campeonato Gaúcho, volta a jogar ali por meados de, acho que era setembro ou outubro, ainda, né, sob o comando do técnico Ramon Dias. E bom, né, o Bruno Gomes tem várias ofertas, né? Teve 3 ofertas do Atlético Paranaense, a última, né, que foi recusada, estava na casa de 5 milhões e 200 mil euros, e o Inter acabou recusando essa proposta, e agora a informação que eu recebi é que o Bahia está entrando nessa negociação para tentar tirar o Bruno Gomes do estádio Beira-Rio. Eu ainda não sei valores, tá, mas o que me sopraram é que a proposta será em dinheiro e mais um jogador colocado à disposição do Internacional. Antes que vocês perguntem, tá? Não deve ser Jean Lucas, não deve ser Óbvio, né? o Ademir, não deve ser o Eric Pulga, deve ser jogadores, né, para compor um valor que será daqui a pouco na faixa dos 5 milhões de euros, e aí um jogador para compor. Eu vi o Yuri Santana, né, que é um setorista de Bahia, né, um cara de muita credibilidade também, ele especulando aí que poderia ser o Kaique
ou daqui a pouco, né, o Rezende, volante e tal. Enfim, eu não tenho o nome, tá? Por enquanto, mera especulação, e a gente vai atrás para saber quanto é e qual o jogador que está envolvido. Mas o Bahia é um clube que está entrando forte para tentar tirar o lateral volante aqui do estádio Beira-Rio. O Inter trata ele como inegociável neste momento, tá? Mas na situação financeira que o Inter tá, a gente sabe que tudo tem um valor, tá bem? Não esquece, chegou até o final? Deixa teu like. Comentário importante esse, né, do Lucas Colar. É inegociável até certo ponto, né? Todo mundo tem um preço, e para um time que passa hoje problemas financeiros, esse preço acaba sendo bem mais flexível do que seria em outrora, né? Mas enfim, Bruno Gomes interessa ao Bahia, o Bahia prepara essa proposta, vai ter um jogador envolvido e também um valor. Esse valor deve ser próximo daquilo que ofereceu o Atlético Paranaense, e aí o jogador envolvido que pode ser o diferencial para poder esse negócio avançar. Kaique, que não está nos planos do Bahia para o próximo ano, né? Pode ser uma opção, e é uma opção valorizada, né? Talvez por empréstimo, enfim. Acho que enviar Kaique integralmente já aumenta muito o negócio, né? Apesar dos pesares, é um atleta jovem, que tem lastro para poder evoluir, né? Um atleta valorizado, que tem um Manchester City no currículo, sabe? Então, enfim, vamos aguardar aí para ver quem é que é esse jogador. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mais uma vez, detalhes do interesse do Bahia em Rodrigo Becão. O Bahia procura um zagueiro nessa janela de transferências. Eu acho que isso daí tá claro e evidente, não é segredo para ninguém. Alguns nomes já foram ventilados e agora o nome que ganha um pouco mais de força é o de Rodrigo Becão, porque as informações vêm diretamente lá da Turquia, né? O Ekran Kunur, ele traz complementos da informação que foi levantada pelo Ömer, jornalista turco, que trouxe em primeira mão a notícia do interesse do Bahia em Becão, tá? Fluminense e Bahia são os times de olho no atleta, segundo o Ekran Kunur, confirmando aí a notícia do nosso querido Ömer, né? Acho que é assim a pronúncia, né? E o atleta, né, é um alvo aí, claro e evidente, dos dois times, tá? A mudança pode exigir apenas a cobertura do seu salário, né? E Verona, Cremonese e Torino também estão interessados, times italianos, né? Ele jogou lá na Udinese, teve algum destaque por lá. Então tem outros times aí da Itália também de olho em Becão, e aí vai depender de Becão, né? Do que ele pretende, do que ele quer, do que ele almeja, né? Se ele realmente quiser voltar para o Brasil, o Bahia é uma alternativa. Ele tem contrato até 2028 ainda com o Fenerbahçe, mas se o acordo for bem amarrado, já que ele não tem sido muito aproveitado por lá, se for oferecido um bom salário para ele, nessa transação aí talvez não tenha nenhum custo de transferência, né, no caso. Bom, vamos aguardar o desdobramento dessa história. O interesse existe, o interesse é concreto, agora resta saber até onde o Bahia vai para poder trazer Rodrigo Becão, tá? Seria um retorno excelente, né? Um jogador que em alto nível rendeu aqui. E aí, cara, é aquele negócio, né? Becão sofreu lesão também recentemente, perdeu boa parte da temporada. Bruno Gomes também teve a lesão ligamentar que a gente ponderou aqui. No caso de Christian Oliveira, que também tá na mira, não houve uma lesão, mas viveu um momento de grande instabilidade no Grêmio. Então o Bahia pega os jogadores ali de bom nível e que já tiveram um nível de valorização altíssimo no momento em que eles não estão absurdamente valorizados. Talvez o mais valorizado é Bruno Gomes, porque voltou bem da sua lesão, mas tem essa ressalva da lesão. Então o Bahia tenta pegar esses caras para desenvolvê-los no nível mais elevado aqui e conseguir fazer com que eles atinjam um nível alto. Isso já aconteceu com vários, né? O Jean Lucas, que veio rebaixado, Juba, que estava na Série B com o Sport, Pulga, que estava na Série B com o Ceará. E aqui eles encontraram um bom nível de jogo. Então é algo a ser levado em consideração. Vamos aguardar o desdobramento dessas histórias aí para ver se vai adiante ou não. Gente, se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é extremamente importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?